Uns anos atrás, em 2005, meu filho chega para mim e me pede de aniversário uma festa. Não era Incríveis, ou Batman, ou Super-Homem. Papai, já sei, eu quero uma festa da preguiça gigante. De onde será que uma criança de 5 anos tira um pedido desse? Um animal extinto? O que será que inspirou ele? Para contar um pouquinho dessa história, vou convidar vocês para voltar comigo no tempo e ir para 1997, quando eu participei de uma expedição de mergulho em cavernas na Chapada Diamantina, interior do Brasil. Naquela época, eu já mergulhava há uns 20 anos, dos quais metade sempre com uma câmera de vídeo nas mãos. Naquela expedição, exploramos e mapeamos 4 cavernas maravilhosas, verdadeiros templos alagados, uma diferente da outra, cada uma única. A transparência da água, a formação. Foi numa delas, conhecida como Poço Azul, que tudo aconteceu. Começamos os mergulhos logo cedo, explorando os dutos e salões totalmente escuros, silêncio maravilhoso. Só conseguíamos ver o que as lanternas iluminavam. E foi então que eu vi uma forma estranha no fundo da caverna e avisei o meu dupla. Dá para avisar embaixo d'água. Ele foi lá e foi através da câmera que eu vi a descoberta que mudou minha vida. Um osso totalmente estranho, diferente de tudo que eu já tinha visto até então. Disforme, robusto. Certamente aquilo não era de nenhum animal vivo que eu conhecia, de grande porte, uma vaca, um cavalo ou uma anta. Dá para gritar embaixo d'água também. E quando a gente tem que manter a calma, o controle do batimento cardíaco, a respiração, os pensamentos não paravam de acontecer. Aquele monte de perguntas, do que será isso? Como será que isso veio parar dentro da caverna? Será que tem mais? Todas essas perguntas tiveram que esperar até a noite, quando a gente voltou para o acampamento, se reuniu de novo com a equipe e eles assistiram às imagens do que a gente tinha descoberto. Um dos integrantes falou: Túlio, pelo tamanho desses ossos, isso deve ser de preguiça gigante. Um animal extinto. Você tem que procurar o professor Cartelli, na PUC de Minas Gerais. Ele cuida do museu. Naquela noite, não preciso dizer, eu não dormi. Fiquei, acho que, sonhando acordado, com todos aqueles sentimentos, a curiosidade, a descoberta, tudo misturado. Eu acho que ali nascia o sonho de fazer um filme. Um filme sobre aquela caverna e a preguiça gigante, um bicho que eu nem conhecia. Mal sabia eu o tanto de trabalho e o tanto de alegria que ainda estavam por vir nos próximos 10 anos da minha vida. Depois de 6 meses de muita insistência, consegui uma reunião com o professor Cartelli. Naquele dia que eu mostrei as imagens para ele, eu vi seus olhinhos brilharem. De imediato, eu entendi que a gente tinha alguma coisa interessante nas mãos. Só de olhar para aquelas imagens, ele falou: estou vendo aqui 3 espécies diferentes, todos animais extintos. Onde fica mesmo essa caverna? Saí daquele encontro com muito mais entusiasmo do que quando eu cheguei. Porque depois de 6 meses, era a primeira pessoa que não me achava um louco de falar sobre preguiça gigante. Acho que ali éramos 2 loucos de ficar falando sobre aqueles animais extintos e a tal da preguiça gigante. 8 anos, trabalho, burocracia, autorizações, frustrações. Resumindo tudo isso aqui, estávamos prontos. Com uma ótima equipe de documentários de natureza e os 3 melhores especialistas do mundo em preguiças terrícolas. Animais extintos e que eram tão grandes e pesados que viviam o tempo todo no solo. Diferente das preguicinhas arborícolas,
As espécies que vivem até hoje, que a gente conhece, adoram as embaúbas, mas passam a maior parte do tempo na copa das árvores. Estávamos prontos. Nosso destino, Chapada Diamantina, Poço Azul, um dos templos. A água era tão transparente que a gente parecia estar mergulhando no vazio. E logo, no primeiro mergulho, a gente encontrou uma mina de ouro de fósseis. Num canto da caverna, entre duas rochas enormes, estava tudo junto, pedras, madeira, ossos. E aí a gente começou a coletar. Pegava um osso, guardava no saco de coleta, não conhecia muito até então. Trazia depois todos aqueles ossos dos sacos de coleta de volta para a plataforma onde os paleontólogos nos esperavam. Eles não mergulhavam porque eles não sabiam mergulhar em caverna. Ao entregarmos os ossos, pareciam crianças na noite de Natal. A alegria deles era tão grande, os sorrisos no rosto, eles não se continham. Se desse, eles iam lá buscar eles mesmos. Logo desse primeiro saco de coleta, já saíram os primeiros ossos de preguiças terrícolas. Eles olharam e falaram, tem que tirar mais coisa de onde está vindo isso. Voltamos para lá. Fazíamos em média 3 mergulhos por dia. Cada um dos mergulhadores, éramos 5, 1h30 embaixo d'água. Voltamos para o mesmo sítio, continuamos escavando, e aí veio a primeira grande descoberta. Escavei do fundo daquele sedimento uma cabeça. Não tinha ideia do que era aquilo. Eu sabia que era uma cabeça por causa dos dentes. Estavam todos os dentes encaixados, todos os ossos lá juntinhos, como o animal tinha morrido. É uma emoção indescritível você tocar, tudo bem, um húmero, um fêmur, uma costela, mas uma cabeça é um negócio louco. Mas eu só entendi realmente o valor daquela cabeça quando eu trouxe para a plataforma e dei para os paleontólogos. O François, um deles, pegou aquilo na mão e não parava de olhar. Ele ficou com os olhos vidrados e falava assim, eu nunca peguei um desse nas mãos. Eu nunca vi isso. O outro, Cartelli, estendia as mãos e falava, esse bicho eu estou estudando há 10 anos. Faz 10 anos que eu estudo esse bicho e agora, pimba! Essa cabeça, esse crânio, como eu aprendi que a gente deve chamar, ajudou a redescrever uma espécie para a ciência. Continuando a explorar aquele mesmo sítio, entre vértebras, costelas, húmeros, fêmur, dentes, garras, aquela misturada de ossos todas e pedras e troncos, trouxemos mais ossos de preguiças terrícolas, mas esses especiais. Eles nunca tinham visto aquilo antes. Era uma nova espécie. Imagina, outra espécie de preguiça terrícola. Aí eu soube que já existiram mais de 500 espécies de preguiças terrícolas. Imagine então, quantos animais diferentes já existiram por aqui. Todas extintas, há aproximadamente 10 mil anos atrás. Imaginem, só dali a gente trouxe ossos que iam ajudar a descrever 2 espécies para a ciência. A gente veio pronto para aqueles mergulhos, para aquela expedição, para encontrar restos de 3 espécies extintas. 30, 40, com muita sorte, quem sabe, 100 ossos espalhados pela caverna. Fomos presenteados, para vocês terem uma ideia, no 5º dia, a gente já tinha 2.000 ossos, de várias espécies, eram 40 espécies diferentes. Dentre tantas espécies, encontramos ossos, restos de um tigre de dente de sabre, onde hoje é o Brasil. Existiram tigres de dente de sabre aqui, e não foi uma espécie só, algumas espécies. O único predador de 300 quilos, capaz de ameaçar, quando atacava em bando, uma outra espécie, da qual nós encontramos também restos, um mastodonte, um mamífero de 3 toneladas, também existiram aqui no Brasil. Lógico, encontramos restos também da famosa preguiça gigante. Um mamífero que podia chegar a 6 metros de comprimento, 4 toneladas, um pouquinho maior que o mamute. Imagina isso. Aqui no Brasil também. Mas foi
No sexto dia que veio a maior de todas as surpresas. Parece brincadeira, né? Durante a expedição, os paleontólogos falavam assim: o que você vai trazer hoje de lá de baixo, Túlio? Você sabia já de tudo isso, né? Eu não sabia. Ao explorar um duto novo, totalmente novo, chegamos num salão totalmente desconhecido. E lá encontramos isso. Uma ossada inteira, vértebra por vértebra, costela atrás de costela. A cabeça do fêmur era do tamanho de uma bola de handball. A cabeça enorme, fincada no sedimento, do jeito que o animal morreu, há 9, 10, 11 mil anos. Uma emoção indescritível. Vontade de gritar de novo, meu dupla gritou. Perdeu o fôlego, mas a gente não podia perder o fôlego, a gente estava dentro de uma caverna a 200 metros de distância da saída. Muita calma nessa hora, respiração, se controla. Filmei tudo. E ao voltar pelo cabo guia, junto com o meu dupla, eu comecei a chorar. Era um misto de felicidade, alegria, euforia, curiosidade. Que bicho será esse? Será que é uma preguiça gigante? E a vontade de mostrar tudo aquilo para os paleontólogos. Cheguei na superfície aos prantos. Eu já avisei, já gritei, e dá para chorar embaixo d'água. Dá. Ninguém acreditava no que a gente tinha encontrado. Uma ossada completa de preguiça gigante. Essa foi a única ossada completa dessa espécie encontrada submersa. A terceira completa já encontrada na história da paleontologia. Era muita coisa que a caverna trazia para a gente. Todo dia uma emoção nova. Começamos os trabalhos concentrados naquele salão, um salão pequeno, escuro, frio, só respirações, para coletar os ossos da preguiça. Ao trazermos o primeiro osso, o Cartelli de longe viu e falou: Túlio, esse é o húmero de um jovem adulto. Desse bicho agora só estão faltando 326 ossos. Foi ali, dentro da água, com o osso na mão, que eu aprendi que a preguiça gigante tinha 327 ossos do corpo. Conseguimos resgatar 325 ossos daquela preguiça. Faltaram 2 ossinhos do dedo dela. Trouxe aqui, para compartilhar um pouquinho dessa emoção com vocês, uma réplica da mão da preguiça gigante. Aqui, uma réplica da mão daquela jovem fêmea que a gente encontrou embaixo d'água. A mão esquerda, completa. A mão direita, faltaram 2 dedinhos. Talvez tenha perdido na queda, a gente nunca vai saber. Recuperados 325 ossos da preguiça. Imaginem só, um mamífero, 6 metros, como eu falei, 4 toneladas, capaz de ficar em pé somente nas patas de trás. Aí ela ficava com 4 metros de altura, garras de 40 centímetros, mas provavelmente era um animal tranquilo, porque era um herbívoro. Vivia em manadas, se alimentava de vegetação. Era o único, ou um dos poucos animais capazes de engolir um abacate inteiro e semear a semente nas suas fezes. Hoje em dia não existe nenhum animal capaz de fazer isso naturalmente. O homem tem que ir lá plantar o abacate. O mais louco de tudo é que esses animais viveram até 10 mil anos atrás. Ou seja, eles conviveram com os humanos que já existiam aqui, onde hoje é o Brasil. 9, 10, 11, 12 mil anos atrás, já existiam seres humanos como nós, vivendo aqui, conhecendo ou convivendo com as preguiças gigantes, ou com o tigre-dente de sabre. Muitos pensamentos. Essa é a preguiça gigante em pé. Às vezes me perguntam, como é que você fez a foto? Não é foto, é uma reconstituição. Durante 30 anos, filmando
a natureza e animais vivos, eu aprendi muito sobre o comportamento e sobre as interações. Mas foi fazendo uma imersão na pré-história que eu entendi a importância de se conhecer melhor o nosso passado. Eu acredito que só assim a gente consegue cuidar melhor da nossa história atual e preparar melhor esses que vão escrever a nossa história futura. Durante 10 anos de dedicação para realizar esse projeto, outros projetos aconteceram na minha vida. Aqui são 3 dos mais importantes deles e que passaram a participar muito ativamente de todos os meus projetos dali em diante. E aí vocês entendem agora o porquê do meu filho, há 10 anos atrás, ter pedido uma festa da preguiça gigante, a primeira e única, até então, festa da preguiça gigante. E a gente fez, a gente realizou a festa da preguiça gigante. Transformamos um quartinho lá em casa em caverna, lycra escura, luz negra no teto, pinturas rupestres fosforescentes, penduramos as coisas, as caveiras, os morcegos, e tinha até bolo da preguiça gigante, lógico. Afinal, a família que sonha unida é capaz de realizar qualquer sonho, por mais maluco que ele possa parecer. Obrigado. 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 Parabéns.